Tudo bem, pessoal? No último vídeo a gente falou sobre IP dinâmico e IP estático. Lembra que eu mostrei algumas janelas indicando propriedades do IPv4 e IPv6 e eu fiquei de gravar um vídeo mostrando onde você acha essas informações, como que você acessa essas informações e consegue, de forma estática, né, atribuir um IP no seu computador. Ou seja, nesse vídeo a gente vai ver como atribui IP de forma estática no seu computador. Eu estou usando o Windows 10 aqui. Você repara ali, ó, perto da data e hora, perto dessa canto inferior direito, você tem aqueles ícones comuns, que nem o volume. Eu estou aqui no notebook, né, então tem o carregamento de bateria, assim por diante, e deve ter um ícone sobre internet, um ícone sobre redes, tá bom? O meu aqui está desabilitado porque eu saí da minha rede, é só para exemplificar, tá bom? Mas se você tiver atualmente numa rede Wi-Fi, vai aparecer aquele símbolo de uma rede Wi-Fi, se tiver cabeada, o símbolo correspondente, tá bom? Mas basicamente o caminho é o mesmo. O que você vai precisar fazer passo a passo para conseguir acessar aquela janela de configurações de um IP? Você clica com o botão direito nesse ícone de rede e vai aqui na opção Abrir configurações de rede e internet. Tudo bem? Se você já estiver conectado a uma rede, principalmente uma rede Wi-Fi, vai aparecer o nome dela aqui, mas não é o caso nosso agora. Esse procedimento funciona se você está ou se você não está conectado a uma rede, tanto faz. Mas a opção que me interessa aqui é ir aqui, ó, na área das configurações avançadas de rede, alterar opções de adaptador. Você clica uma vez nele com o botão esquerdo e aí vai aparecer todas as interfaces de rede do seu computador. Você repara que esse daqui é um notebook, então eu tenho uma rede Bluetooth que eu poderia habilitar, eu tenho aqui a entrada como se fosse a placa de rede com fio do meu notebook e eu tenho a placa de rede sem fio, a placa Wi-Fi, tá bom? Geralmente, quando você vai configurar dentro de um laboratório, de uma empresa, um IP fixo, geralmente é o IP da sua placa de rede, tá bom? Do adaptador de rede com fio, certo? Que pode ter qualquer outro nome aqui, ó. O meu chama Realtek PCIe, mas poderia ser qualquer outro nome. O importante aqui é que eu sei que eu estou usando a configuração de uma rede cabeada, ou, se fosse conveniente para mim, eu iria fazer uma modificação na rede Wi-Fi. Via de regra, uma dica aqui para você, você não vai precisar configurar nada de IP na sua rede Wi-Fi, tanto na sua casa, ou então na escola, no shopping, ou o que for, se você tiver no seu notebook ou no seu celular, a gente não modifica, via de regra, tá? As configurações IP da rede Wi-Fi, porque existe um provedor IP, certo? Não confundir com um provedor de internet. Existe um servidor, a gente estudou isso, um servidor DHCP, que pode ser um computador ou pode ser um roteador, e ele, por DHCP, vai atribuir um IP dinâmico para você. Aqui, eu estou querendo te mostrar como é que você atribui um IP estático, tá bom? Então você vai clicar com o botão direito naquela interface de rede que você quer fazer essa modificação. Eu vou fazer a modificação aqui na minha placa de rede com fio, botão direito, e venho aqui em propriedades. Vai abrir essa janela das propriedades de Ethernet. Ele deu esse nome porque esse é o nome da interface de rede que eu estou manipulando, tá bom? E aqui eu tenho várias opções, várias possibilidades. Você arrastando um pouco mais aqui para baixo, você repara que tem configurações IP versão 4, é o IPv4 que a gente estudou, é esse que a gente vai alterar, mas existe também aqui a opção de mudar estaticamente, se for o caso, ou pedir para ele ser dinâmico, o IPv6. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês configurações do IPv4, que é o que a gente já tinha visto, a janela que a gente já tinha visto nos vídeos anteriores. Então eu vou clicar duas vezes aqui, ou você clica uma vez e vai nas propriedades, tá? Eu vou clicar duas vezes. E essa janela é aquela que você já tinha visto no vídeo anterior e no outro vídeo também, tá? Repara uma coisa, do jeito que está aqui, eu identifico que essa interface de rede, essa placa de rede cabeada, ela estava configurada, ainda está, né, para receber IPs automaticamente. Como assim IP automaticamente? É via DHCP, lembra disso? Um roteador, por exemplo, ou então um servidor iria me passar um valor de um IP, tá bom? E os outros dados também. Se você quiser atribuir um IP estático para esse computador, para essa placa, o que você precisa fazer é clica nessa opção, usar o seguinte endereço IP. Você repara que já habilitou toda uma parte aqui, isso é importante, tá bom? E aqui você escreve na mão
qual é o dado, qual é o endereço IP que você vai querer colocar. Lembra que esse IP é o IPv4, ele tem 4 octetos, e aí você escreve o IP que você achar mais conveniente. Por exemplo, 192.168.0 e, por exemplo, 5, tá? E aí quando eu coloco o tab, a tecla aqui tab, ele já me escreve a máscara de subrede, que é a máscara padrão para esse IP. A gente vai falar mais para frente no semestre o que é de fato máscara padrão, uma máscara customizada, por que com esse IP ele indicou essa máscara. Se o número aqui, o primeiro octeto, fosse menor, tipo 20, seria outra máscara. Você pode fazer esses testes e a gente vai falar depois o porquê que é isso. O gateway é a nossa porta de saída dessa rede, como se fosse o IP do seu roteador, por exemplo, e o DNS é um serviço, é também um protocolo que a gente ainda vai estudar, que basicamente vai fazer a conversão de um IP para um nome ou vice-versa. Não vou configurar isso aqui por enquanto, porque a gente vai explicar mais, mas basicamente foi isso que eu precisei para atribuir um IP estático no meu computador, tá? Vamos refazer? Eu vou colocar aqui OK, só para ele atribuir esse endereço, mas eu quero voltar nesse caminho, só para sintetizar. Botão direito no ícone ali da internet, no ícone da rede, abrir configurações de rede e internet. Depois eu venho aqui na opção configurações avançadas, alterar opções de adaptador. Você tem que escolher qual é a placa de rede que você quer fazer a configuração. Eu estou escolhendo nesse momento a minha rede cabeada. Eu clico aqui com o botão direito, propriedades, rolo aqui essa janelinha, essa barra até o IP versão 4, IPv4, clico duas vezes e aqui eu posso clicar em usar o seguinte IP, eu coloco o IP que eu quero e depois eu clico em OK para ele confirmar, tá bom? Desse jeito ele vai ter o IP estático, se você deixar aqui obter o endereço IP automaticamente, ele vai receber um IP via um servidor DHCP, tá bom? Então, esse é um vídeo curto só para mostrar para vocês como é que eu cheguei nessa janela das propriedades. Pode ser interessante você atribuir endereços IP para uns 3, 4 computadores conversarem numa rede bem pequena, uma rede local via switch ou um roteadorzinho para jogarem ou coisa assim. O nosso laboratório de informática também funciona com IP estático, tá? A gente não usa IP dinâmico, a gente tem um controle maior em relação a que computador está com um determinado IP, certo? Então, gente, foi isso. Obrigado.